Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 3 de maio. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Vinheta! Time, domingão na área, rodada do jeito que a gente gosta e claro que eu separei o melhor pra você. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, começando às 8 da matina na Escócia, jogo entre Hibernian e Celtic. O Celtic vem na segunda colocação e o Hibernian é o quinto colocado. Puxando o race, o Hibernian em casa, uma derrota, 3 vitórias, um empate. Mercado de gols eu gosto. O Celtic como visitante, uma derrota, 2 empates, 2 vitórias. Mercado de gols também vem forte. No histórico, 2-1, 2-1, 2-0, 2-1 e 1-0-0. Time, aqui é jogo para mais de 1,5 gol e um possível ambas marcam. E mesmo o Celtic jogando fora de casa, eu acredito que não perca. Para resultado, Celtic empate anula. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Hibernian e Celtic. Jogo para 2 gols, 80%. Um gol já no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Hibernian 5.5, Celtic 5.6. Um canto de 0 a 10 minutos, alta probabilidade de acontecer. E final do primeiro tempo, jogo 0 a 0 em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 1.7, 2.2, juizão 3.9. 10 da manhã, Inglaterra, Premier League, jogo do Bournemouth contra o Crystal Palace. Primeiro aqui, tabela de classificação. O Bournemouth, ele vem na 7ª colocação, brigando aqui por vaga de Conference, Liga Europa. O Crystal Palace na 13ª colocação, nesse momento, não brigando por nada. Vamos dar uma olhadinha aqui na race. O Bournemouth em casa, dos 5 últimos jogos, empatou todas as partidas, ou seja, empata pra caramba. Mercado de gols vem forte. O Crystal Palace fora, perdeu 2, empatou 1 e ganhou 2. Mercado de gols também muito forte. Para resultado, dupla hipótese Bournemouth, empate anula e um jogo aqui para pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Bournemouth e Crystal Palace. Jogo para 2 gols, 85%. Um gol já no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Bournemouth 6.3, Crystal Palace 4.1. Cartões 1.9, 2.5, juizão 4.9, um cartãozinho aí para cada lado. Prováveis escalações aqui para Bournemouth e Crystal Palace. Vamos lá, pelo lado do Bournemouth, finalização, chute a gol, mesmo gol, Evanilson, Tavernier e também o Ryan, para desarmes o Truffet. Pelo lado do Crystal Palace, finalização, chute a gol, o Sarr, também o Mateta e para desarmes o Munhoz. Fechou? E bora lá, dando continuidade, 10 da matina na Itália, jogo entre Sassuolo e Milan. O Milan vem na 3ª colocação, o Sassuolo é o 11º colocado. Puxando o race, Sassuolo em casa ganhou 4, perdeu 1. Mercado de gols vem forte. O Milan como visitante, são 3 vitórias, 2 derrotas. No histórico, um amplo favoritismo para o Milan, né? Temos aqui 2 empates, 3-3 e 0-0. E aí, 3-0, 2-1 e 2-1. Mesmo fora de casa, geralmente o Milan se dando melhor. Para resultado, Milan empate anula. E eu vou falar, hein? Aqui, pelo desempenho da equipe do Sassuolo, a gente pode pensar sim em mais de 1,5 gol, tá legal? Até porque o Sassuolo em casa é over e o histórico também é over gols. Só que o menos de 4 gols também pode ser bacana. Então, pré-live, eu gosto das 2 alternativas. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Sassuolo e Milan. Jogo para 2 gols, 65%. Partida para menos de 4 gols, 90%. Com relação aos escanteios, Sassuolo 4.2, Milan 4.1. Cartões 1.6, 1.1. Juizão 4.4. Primeiro tempo 0.5 e 0. Dá para pensar que num primeiro tempo com menos de 2 cartões. 10h30 da manhã, Alemanha, Bundesliga, jogo do São Paulo contra a equipe do Mainz. O Mainz, meio de tabela, 10ª colocação.
e o São Paulo brigando para não cair, tá certo? Olhando aqui a race das equipes, o São Paulo em casa é uma equipe over goals e o Mainz jogando fora também é over goals. Histórico do confronto 3-0, 4-2, 2-0, 1-0, 4-1. Pré-live eu prefiro gols. Partida para mais de 1,5 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para São Paulo e Mainz. Jogo para 2 gols, 80%. 1 gol já no primeiro tempo, 65%. Escanteio, São Paulo 4.8, mais 3.3. Teoricamente aqui um jogo para poucos escanteios, né? Menos de 13, menos de 12 escanteios na partida. Cartões 1.72, juizão 4.4. 11h30 da matina, Inglaterra Premier League, jogo do United contra o Liverpool, jogo do terceiro contra o quarto colocado. Time, é o seguinte, se a gente puxar a race, o Manchester United em casa ganhou 4, perdeu 1 dos 5 últimos jogos, tem um bom retrospecto jogando em casa. Mercado de gols também muito forte. O Liverpool, como visitante, são 4 derrotas e apenas 1 vitória, mercado de gols também vem forte. Por esse motivo, para resultado pré-live, dupla hipótese Manchester United e uma partida aqui para pelo menos 2 gols e também um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Manchester United e Liverpool. Jogo para 2 gols, 80%. 1 gol já no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Manchester United 5.8, Liverpool 6.7. As duas equipes aí com boas médias para escanteio. Se chegar no final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 2, 1.7 e o juizão 5.4. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Manchester United e Liverpool. Pelo lado do United, finalização, chute a gol, mesmo gol. Matheus Cunha, Embelmô e o Chesco. E o homem da bola parada, Bruno Fernandes. Para desarmes e faltas, Casemiro. E o Casemiro, ele também finaliza de fora da área, tá beleza? Pelo lado do Liverpool, finalização, chute a gol, mesmo gol, Isaac, Gakpo e o Wirtz. Para finalização de fora da área, Szoboszlai. E para desarmes, o Gravenberch e também o Szoboszlai. Curte finalização aí de zagueiro artilheiro? Uma finalização de cabeça, Van Dijk. Fechou? E vamos lá, mais uma partida aqui na Alemanha, 12h30, jogo entre Mönchengladbach e Borussia Dortmund. Pré-live eu prefiro gols e por esse motivo eu já puxei para a tabela de probabilidades. Partida para 2 gols, 90%. 1 gol já no primeiro tempo, 85%. Pré-live é jogo interessante aqui para gols. Escanteios, Mönchengladbach 2.8, Dortmund 2.9. As duas equipes com baixíssimas médias de escanteio. Uma partida aqui com poucos escanteios, tá bom? Com relação aos cartões, 1.9 e 2.3, juizão média baixa 2.6, primeiro tempo 0.5 e 0.8. Fechou? 13 horas, campeonato italiano, jogo da Juventus contra o Verona. A Juve vem na 4ª colocação, briga por vaga de Champions League nesse momento. Verona, vice-lanterna, lutando aqui para não cair. Olha a campanha do Verona. 34 partidas, ganhou 3, empatou 10, perdeu 21 partidas. A Juve joga em casa e tecnicamente tem um elenco superior. Pré-live não tem o que inventar. Vitória da Juventus. Primeiro tempo a Juventus massacrando na pressão. 1 gol já no primeiro tempo e vitória da Juve já no primeiro tempo. Chegou no final do primeiro tempo. Jogo 0-0, a Juventus na pressão. Ou vai que a Juventus está perdendo, aí é um escanteio no final do primeiro tempo. Tá beleza? Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade aqui na tela para Juventus e Verona. Partida para 2 gols, 90%. 1 gol já no primeiro tempo, 80%. Como eu falei para vocês, primeiro tempo a Juve na pressão massacrando. 1 gol já no primeiro tempo. Escanteios, Juve 5.7, Verona 3.6. Um primeiro tempo com mais escanteios para Juventus. Cartões 1.3, 2.3, juizão 5.9. 13h30 Espanha, La Liga, jogo do Real Betis contra o Real Oviedo. O Real Betis vem na 5ª colocação, brigando nesse momento por vaga de Liga Europa. E o Real Oviedo é o último colocado, lutando aqui para não cair. Puxando o race, o Real Betis em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, mercado de gols vem forte. O Real Oviedo fora, oscilando, dos 5 últimos jogos, venceu apenas uma partida, mercado de gols também vem forte. Vamos lá, para resultado, Real Betis empate anula e uma partida para pelo menos 2 gols.
Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Real Betis e Real Oviedo. Jogo para 2 gols, 95%. Um gol já no primeiro tempo, 80%. Escanteios, Real Betis 3.8, Real Oviedo 2.9, médias baixas aqui de escanteio para as duas equipes. Cartões 1.9 e 2.3. 14h30, Alemanha, Bundesliga, jogo do Freiburg contra o Wolfsburg. O time é o seguinte, o Freiburg, ele vem na 8ª colocação brigando aqui, ó, por vaga de conference, tá legal? E o Wolfsburg, ele briga para não cair. Ou seja, é um jogo interessante para as duas equipes. Os dois times têm uma tendência muito interessante para gols. Tanto o Freiburg em casa, como o Wolfsburg jogando fora de casa. Então, pré-live é outro jogo aqui que eu prefiro gols, tá? Jogo para mais de 1,5 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade aí na tela, 2 gols na partida, 80%, um gol no primeiro tempo, 70%, escanteios 4.4, 2.6, primeiro tempo mais escanteios aqui para o Freiburg, e final do primeiro tempo, esse jogo ainda 0-0, partida em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo, alta probabilidade de acontecer. Cartões 1.6, 2.4, juizão média baixa, 2.8. 15 horas, Arábia Saudita, jogo do Al-Qadsiya contra o Al-Nassr. Jogo do primeiro contra o quarto colocado. Time, o negócio é o seguinte, o Al-Qadsiya em casa, muita regularidade e mercado de gols muito forte. O Al-Nassr fora, 5 jogos, 5 vitórias e mercado de gols também muito forte. Pré-live, o que eu prefiro aqui? Jogo para 2, 3 gols e um possível ambas marcam. Tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para o Al-Qadsiya e Al-Nassr. Jogo para 2 gols, 85%. Um gol já no primeiro tempo, também 85%. Escanteios, Al-Qadsiya 8.4, Al-Nassr 6.8. As duas equipes com altas médias de escanteio. Se chegar no final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões 2.4 e 1.4. Fechou? 15 horas, Inglaterra, Premier League, jogo do Aston Villa contra o Tottenham. Time, o negócio é o seguinte, o Aston Villa, ele briga aqui por vaga de Champions League e o Tottenham, ele luta para não cair. Ou seja, o Tottenham vai vir para um jogo aqui meio dos desesperados, tá certo? O Aston Villa em casa é uma equipe over goals com bastante regularidade, o Tottenham fora perde bastante e como vai sair pro tudo ou nada, eu acredito que seja um jogo aqui com gols, né? 2, 3 gols e um possível ambas marcam. Histórico do confronto, 2-0, 2-1, 4-0, 2-1 e 4-0, tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Aston Villa e Tottenham. Jogo para 2 gols, 75%. Um gol no primeiro tempo, 65%. Escanteio, 5.8, 4.1. Final do primeiro tempo, alta probabilidade para sair escanteio. Então esse jogo 0-0 em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 1.1, 2.6 e o juizão 4.3. E vamos lá, 15h45, França Ligue 1, jogo do Lyon contra o Rennes. Lyon, terceiro colocado, jogando aqui contra o quinto colocado. Pré-live, jogo bacana para gols. O Lyon em casa é extremamente over. O Rennes jogando fora também over gols. E o histórico, 4-1, 3-2, 3-1, 4-2, 1-0. Partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. E claro, pelo lado do Lyon, Endrick em campo como titular, baita nome aqui para chute a gol ou mesmo gol. Endrick. Fechou? 15h45, Itália, jogo da Inter de Milão contra o Parma. Inter de Milão, líder do campeonato, jogando contra o Parma, que vem na 12ª colocação nesse momento, não brigando por nada. A Inter de Milão joga em casa e tem um elenco tecnicamente bem superior. Se não vier aquela zebraça, aqui pré-live é vitória Inter de Milão. Primeiro tempo, a Inter na pressão, um gol já no primeiro tempo. E final do primeiro tempo, se esse gol da Inter ainda não saiu, aí é escanteio. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Inter de Milão e Parma. Jogo para 2 gols, 75%. Um gol no primeiro tempo, 65%. Escanteios, Inter, 6.5, Parma, 4.2. Cartões, 1.7, 1.3. Juizão, 4.1. Primeiro tempo, 0.4 e 0.2. Talvez aqui, ó, um primeiro tempo com menos de 2 cartões. 16 horas, Campeonato Brasileiro, jogo do Flamengo contra o Vasco. Flamengo, vice-líder, e o Vasco vem na 10ª colocação. Puxando o race, o Flamengo em casa, 5 jogos, 5 vitórias, todas as partidas pelo menos 2 gols. O Vasco, como visitante, perdeu uma, ganhou uma, empatou 3. No histórico, 1-0, 1-1, 2-1, 2-0, 1-1.
Partida aqui com uma tendência para pelo menos de 2 gols. Vamos lá. Pensando em resultado, Flamengo empate anula, um jogo para pelo menos 2 gols e diante de tamanha rivalidade, pelo menos um cartão para cada equipe. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Flamengo e Vasco, jogo para 2 gols, 85%, partida para menos de 4 gols, 80%, um gol já no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Flamengo 6.1, Vasco 5.1, final do primeiro tempo, jogo 0-0, ou de repente o Flamengo perdendo, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 1.6 e 1.8, as duas equipes com baixas médias, mas como eu falei, diante de tamanha rivalidade, pelo menos um cartão para cada lado. 16 horas, o São Paulo recebendo o Bahia. Tabela de classificação, o São Paulo vem na 4ª colocação e o Bahia é o 6º colocado. Puxando o race, o tricolor em casa ganhou 4, só perdeu uma. O Bahia, como visitante, perdeu 2, ganhou 3. Time, o negócio é o seguinte, o Rogério Ceni, ele tem uma freguesia com o São Paulo absurda, tá certo? Então, por esse motivo, pensando em resultado, São Paulo empate anula, dupla hipótese São Paulo, probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para São Paulo e Bahia, partida para 2 gols, 65%, jogo para menos de 4 gols, 85%, pré-live, o menos de 4 gols chega mais forte. Escanteio, São Paulo 7.9, baita média de escanteio jogando em casa aqui o São Paulo, e o Bahia 4. Talvez aqui, ó, um primeiro tempo com mais escanteios pro São Paulo. Com relação aos cartões, 1.6, 2.6, juizão 5.5, um cartão para cada lado. E vamos lá, 16 horas, Espanha na Liga, jogo do Espanhol contra o Real Madrid. Real Madrid vem na 2ª colocação, tá distante do Barcelona, complicou pro Real Madrid aí nessa temporada. O Espanhol na 13ª colocação. Puxando o race, o Espanhol em casa dos 5 últimos jogos não venceu nenhuma partida, mais de 1,5 gol, 4 de 5. O Real Madrid fora, oscilando, mercado de gols também vem forte. Vamos lá, para resultado, Real Madrid empate anula, pensando em gols, uma partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Dos 5 últimos jogos do Real Madrid fora de casa, ó, todas as partidas bateu o ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Espanhol e Real Madrid, partida para 2 gols, 85%, um gol no primeiro tempo, 65%. Escanteios, Espanhol 5.4, Real Madrid 5.6, cartões 2.4, 2.4, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, 18h30 ainda no Brasileirão, jogo do Internacional contra o Fluminense, partida aqui para 2 gols, 70%, jogo para menos de 4 gols, 75%, escanteios Inter 8.6, o Inter com uma baita média de escanteio jogando em casa, e o Fluminense 5.1. Final do primeiro tempo, jogo ainda 0-0, em alta intensidade, um canto aqui no final do primeiro tempo. Cartões 2.1, 2.3, juizão 5.7, pelo menos um cartão para cada lado. 20h30 para fechar aqui o Brasileirão, o Mirassol recebendo o Corinthians, que vem na 14ª colocação, e o Mirassol é o 18º colocado. Time, o negócio é o seguinte, o Mirassol em casa, dos 5 últimos jogos ganhou 2, perdeu 3, o Corinthians fora, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota. E o Corinthians, depois que chegou o Diniz, mudou completamente, tá certo? O mercado, ele dá uma cotação menor para o Mirassol e uma cotação maior para o Corinthians. Pensando nisso para resultado, handicap asiático mais 1, Corinthians. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela aqui para Mirassol e Corinthians, partida para 2 gols, apenas 55%, jogo para menos de 4 gols, 85%, pré-live, o menos de 4 gols chega aí mais forte, escanteios, Mirassol 7.6, média alta, Corinthians 4.1, cartões 2.5, 3.2, juizão 4.7, pelo menos um cartão para cada lado. E vamos lá, como é que ficou o melhor palpite aí pro domingão? Clássico no Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Vasco, dupla hipótese Flamengo, e para cada equipe receber pelo menos um cartão. Jogo entre Mirassol e Corinthians, handicap europeu mais 2 pro Corinthians e uma partida com menos de 4 gols e meio. Esse é o melhor palpite aí pro domingão. Ontem tivemos mais de 300 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora!
Time, antes do palpitão, eu vou falar pra vocês, hein? Essa semana, Champions League, Libertadores, Copa Sul-Americana. Próxima semana, jogo de volta aí da Champions League, semifinal, tá pegando fogo. Daqui a pouco a gente tem a final da Champions, Copa do Mundo tá chegando e eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Um grupo 100% gratuito, onde diariamente eu vou trazer palpite, palpitão, melhor palpite, escalação. Já tô vendo aqui quem vai ser o artilheiro da Copa, seleções que vão se classificar, quem não vai se classificar na Copa do Mundo, e eu vou colocar tudo ali, mastigadinho pra você. E se você tiver interesse, claro, tá no primeiro comentário fixado e só vem. Bora de palpitão aqui na tela. Bournemouth e Crystal Palace, mais de 1,5 gols. Manchester United e Liverpool, mais de 1,5 gols. Juventus e Verona, vitória da Juventus. Real Betis e Real Oviedo, Real Betis, empate anula. Lyon e Rennes, jogo para mais de 1,5 gols. Inter de Milão e Parma, vitória da Inter de Milão. Espanhol e Real Madrid, empate anula. E é isso. Vídeo tá acabando, não esquece que eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.